A paz do Senhor Jesus, todos amigos, irmãos e aluno da Escola Bíblica Dominical. Sou o seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim, e estamos aqui nesse dia para começar mais uma revista Fundamento Bíblico, que terá como tema a natureza do caráter cristão. Se você quiser adquirir essa revista, já está aí nas livrarias da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. E se não chegou ainda, com certeza já está a caminho. É uma revista muito edificante, uma revista que irá agregar o seu conhecimento, trazendo maturidade, trazendo experiência para a sua vida espiritual. E nós vamos falar sobre a primeira lição, que fala sobre a natureza do caráter cristão, ok? Natureza do caráter cristão, o texto áureo diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós vemos já nesse texto áureo o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos colossenses, ali na igreja que estava ali em Colosso. Nós vemos orientando que aqueles que estão em Cristo precisam buscar as coisas que vêm do alto. Por que Paulo orienta as pessoas a buscar aquilo que é do alto? Porque as coisas dessa terra são passageiras, são transitórias. Como diz o pregador, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Quando o pregador disse isso, ele quis dizer, tudo passageiro nessa terra. Então quem está em Cristo e vivendo em novidade de vida, ele precisa buscar as coisas que vêm do alto, porque aquilo que vem do alto são coisas eternas. Na lição aplicada na nossa revista, nessa primeira lição, nós vemos aqui que o poder do Evangelho de Cristo ele é capaz de transformar e aperfeiçoar o caráter humano. Então nós aprendemos aqui na lição aplicada que somente Cristo pode mudar o caráter ruim para o caráter bom. Quem sabe você já ouviu alguém dizer assim, essa pessoa não tem caráter. Não, e aí, na realidade, não é que ela não tem caráter, não existe, todos nós temos caráter. Ou você tem um caráter bom, ou você tem um caráter mau, ok? Porém, esse caráter ele pode ser transformado. Muitas vezes, eu e você, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos um caráter ruim, um caráter deturpado. Por quê? Por causa da corrupção, da natureza, do pecado de Adão e Eva, da natureza pecaminosa que há em nós, como Paulo diz, na sua carta, ele nos ensina dizendo que quando ele queria fazer algo, ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria fazer, quando ele tinha visto, ele já tinha feito aquilo. Por quê? Por causa da corrupção que há nessa carne. Tá? Então, às vezes, a pessoa pode ter um caráter deturpado, um caráter mau, mas quando ela se encontra com Cristo, tem um encontro real com Cristo, esse caráter ele é transformado. Ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa revista, irmão, tem a meditação diária. Você que já tem a revistinha aí, você pode ver que temos um versículo para cada dia da semana, que você pode estar meditando, pode estar se aprofundando um pouquinho mais falando a respeito do caráter. Quais são os objetivos dessa lição? Definir o termo caráter, descrever as características do caráter doentio e aspirar um caráter santo. Então nós iremos aprender isso nesse dia de hoje. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, no versículo 17 até o versículo 24, que diz assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ao longo do trimestre, irmão, nós iremos falar sobre o caráter de diversos personagens bíblicos. Nós iremos falar a respeito de pessoas que tinham caráter deturpado, pessoas que tinham caráter renovado e transformado pelo Espírito Santo. E nós vemos que o caráter ele foi corrompido no homem lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, e ele atribuiu sobre a sua vida ali a corrupção, o pecado, a morte, né, as enfermidades, tudo que é ruim, né, ali Adão ali adquiriu por ele ter desobedecido e ter pecado contra Deus ali no Jardim do Éden. Por isso que nós necessitamos de buscar essa nova criatura em Cristo. Porque quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Mas quando Cristo veio, ele veio nos reconciliar com o Senhor. Então ele quer que nós venhamos buscar cada dia mais viver em novidade de vida, para que nós venhamos ter uma relação, uma comunhão a mais com Deus, uma intimidade a mais com o Senhor, nós possa se relacionar com o Senhor mais intimamente, ok? Nessa lição também nós refletiremos sobre o que a Bíblia Sagrada fala a respeito do caráter do ímpio e o caráter do justo. Então nós vamos, aqui no primeiro tópico, fala sobre o caráter humano. No caráter humano aqui nós vamos ver três aspectos. Primeiro vamos conhecer aqui a definição, né, do caráter. Ele é um conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo, que determinam a sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Essas especificidades são responsáveis pela maneira como uma pessoa age, regulando as suas escolhas e decisões. O caráter de uma pessoa, portanto, não apenas define quem ela é, mas também descreve o seu estado moral e distingue das demais do seu grupo. Então, está aí a definição de caráter. O caráter mostra quem a pessoa é na realidade. Tem muitas pessoas que têm um caráter ruim, e muitas vezes ele consegue enganar as pessoas, consegue esconder aquele caráter por um tempo. Mas com o tempo esse caráter ele é revelado. Por quê? Por causa das tuas más ações, por causa das suas más atitudes, da sua forma de tratar as pessoas, da forma de ele mostrar arrogância, mostrar ali exaltação, soberba. E aí começa a ser manifesto que tipo de caráter tem aquela pessoa. No aspecto bíblico-teológico da palavra caráter, nós vemos que a Bíblia toda fala sobre isso. E nós vemos Deus falando de caráter já no Decálogo, que é os 10 mandamentos. Nós vemos Deus falando ali, né, que o homem ele precisa ter um bom caráter. Nós vamos ver também nas mensagens éticas dos profetas, os profetas falando e agindo com um bom caráter. Nós também vamos aprender também que nos ensinos de Jesus, Jesus sempre ensinou, principalmente no Sermão do Monte, né, a ética moral, que é o primeiro tratado ético, né, de Deus ali para o homem no Novo Testamento, no Sermão do Monte, através dos ensinos de Jesus. Nós vemos Deus falando bastante de caráter através do seu Filho amado. E também nas doutrinas exaradas pelo apóstolo Paulo ali em suas cartas, nós vemos também ele falando bastante a respeito de caráter. E o trabalho do Espírito Santo no caráter do homem. Como é que o Espírito Santo age no caráter do ser humano? Quando o ser humano ele conhece a Cristo e ele tem uma vida dissoluta, uma vida de pecado, que o seu caráter ele é deturpado, quando ele entrega a sua vida ao Senhor como único e suficiente Salvador da sua alma, o Espírito Santo começa a agir naquela vida e começa uma mudança, uma transformação. Porque uma das tarefas do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que vai convencer o ser humano
após ele ter entregue a sua vida a Cristo, que ele está errado em suas ações, que ele precisa deixar de fazer muitas coisas que não agradam a Deus. E aí ele vai deixando, ele vai sendo liberto do cigarro, da bebida, das drogas, da prostituição, da mentira, do engano. E aí o Espírito Santo começa a moldar aquela pessoa para que ela venha se parecer mais e mais com Cristo. Através principalmente do seu caráter, transformando o seu caráter e mudando a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de tratar as pessoas, a sua forma de pensar. Muda até o coração do homem. O Espírito Santo ele age transformando aquela criatura para que ela venha a ser moldada e restaurada. E aí somente depois ela começa a viver uma vida de integridade perante Deus. Não somente perante Deus, mas perante a sua família, perante a sociedade. As pessoas irão olhar e vão dizer, meu Deus, olha a mudança na vida desse homem, olha a mudança da vida dessa mulher. Por quê? Porque ela foi moldada pelo Espírito Santo, seu caráter foi transformado pelo Espírito Santo. Então vamos falar sobre um caráter doentio. O que é uma pessoa com um caráter doentio? Então nós vemos aqui na lição uma pessoa que tem insensibilidade moral. Quer dizer o quê? Aquela pessoa que já está com a sua mente cauterizada. Aquela pessoa que já está vivendo uma vida de pecado e tem prazer no pecado e vive uma vida na prática do hedonismo. Quem não sabe o que significa hedonismo, é uma prática que a pessoa busca intensamente o prazer. Quanto mais prazer ela tem, mais prazer ela quer ter e ela busca esse prazer intensamente. Então nós vemos pessoas que estão com a sua mente cauterizadas, que preferem ficar vivendo uma vida dissoluta no pecado porque estão com o teu coração endurecido e com a sua mente cauterizada. Também nós vemos aqui o segundo ponto, a permissividade. É quando o homem não consegue resistir às coisas do mal e ele aceita as tentações, ele é tentado pelo diabo, mas ele não consegue resistir. Como Jesus foi tentado no deserto, oferecendo para Jesus ali, Jesus foi tentado em 3 áreas, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Então o diabo ofereceu toda a glória para Jesus. O diabo tentou Jesus naquilo que ele desejava, que ele estava com fome, para satisfazer os desejos da sua carne. E ele ali falou, tentando Jesus para ele se jogar do pináculo, dizendo, se tu és filho de Deus, se joga aí de cima. Para poder Jesus se mostrar que ele era soberbo, que ele era exaltado. E o diabo ele tem tentado muitas pessoas nisso, e tem pessoas que não têm conseguido resistir. E aí tem cedido às tentações do diabo, porque a tentação em si, ela não é pecado. O pecado é quando você cede à tentação. É quando você, na realidade, não consegue resistir à tentação e aí você acaba pecando contra Deus. Um caráter doentio também é aquelas pessoas que vivem contando mentiras. Mas, irmão, é uma mentirinha. Mas quem tem um caráter transformado, irmão, ele não mente. Por quê? Porque ele sabe, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E quem mente, ele se faz filho do diabo. Quem tem um caráter transformado, ele vive uma vida de retidão, ele vive uma vida de verdade. Ele não somente não fala mentira, não vive na mentira, como ele também não aceita a mentira. Ele não concorda com a mentira, porque a Bíblia diz que aquele que não peca, mas concorda com o pecado, ele está pecando da mesma forma. Uma outra forma, uma pessoa para ter ali o caráter doentio, uma pessoa que tem a sua mente maliciosa, é um homem que pensa, que vive pensando em maldade, que vê maldade em tudo. Ele não tem um coração limpo, ele tem um coração deturpado, ele tem um coração onde ele enxerga mal em todas as coisas, ele procura defeito em todos, em tudo. Então o pecado está na mente dessa pessoa, ela tem uma mente maliciosa. Tá? Então a pessoa que tem uma mente maliciosa, ela tem um caráter doentio. Ok? A concupiscência trata-se dos desejos desenfreados, que é o tópico 5. Quando a pessoa que tem um caráter doentio, ela valoriza mais os desejos da sua carne, ela deseja mais realizar aquilo que ela quer, o que ela deseja, do que fazer aquilo que Deus quer que ela faça.
Ela tem um desejo desenfreado, um desejo compulsivo de estar pecando. E ela peca continuamente, praticando atos ali que vai deturpando o seu caráter, por causa dos desejos ali da sua carne, os seus pensamentos impuros, os desejos imorais do seu coração. O sexto tópico, a cobiça. Um caráter doentio também é uma pessoa que é uma pessoa cobiçosa. E normalmente isso acontece quando ela tem um desejo impetuoso de ter as coisas, principalmente coisas materiais que não são suas. Então, uma pessoa que vive cobiçando aquilo que não é teu, é uma pessoa que tem um caráter doentio. E o sétimo ponto, ambição, que é uma pessoa que é ambiciosa, irmão, é uma pessoa gananciosa. É uma pessoa que quanto mais ela tem, mais ela quer ter. E ela não consegue fazer nada sem que antes ela não venha olhar e venha ver se ela não vai ser beneficiada com alguma coisa. Então ela só consegue fazer algo se ela for beneficiada, se ela receber algo em troca. Então uma pessoa que é ambiciosa, gananciosa, ela se torna uma pessoa egoísta, rebaixando até os teus valores, ali vendendo até aquilo que a sua integridade. Como quem nunca ouviu dizendo assim, todo homem tem seu preço. Não é. Nós tínhamos um preço, mas esse preço Jesus pagou na cruz do Calvário com o seu sangue. E hoje nós não temos mais preço, hoje nós temos valor. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, que é Cristo e é uma herança que Ele preparou para nós. Porque quem não valoriza essa herança, quem não valoriza esse sacrifício, ele tende a colocar preço na sua herança. E quando ele coloca preço, irmão, sempre tem o diabo preparado para pagar o preço que a pessoa quer. Então, você que está me ouvindo, não coloque preço na tua herança. Tá? A sua herança, o Senhor pagou por preço de sangue. A herança de morar no céu, você se tornou filho e filha de Deus. Então não venda, não troque, não negocie a sua herança, ok? Nós vamos ver aqui no tópico 3 os aspectos do caráter, positivo e negativo. Tá ok? Então nós vamos ver aí o caráter positivo, é o caráter santo, justo, honesto, submisso, humilde, verdadeiro. E o negativo é um caráter ímpio, injusto, desonesto, rebelde, soberbo e mentiroso. E como preservar o verdadeiro caráter cristão? Como nós podemos fazer para preservar esse caráter? Primeiro, precisamos manter a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos andar em Espírito, viver em Espírito. Porque quando nós entendemos que somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele habita em nós, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus nos direciona. O Senhor diz na sua palavra que nós temos que andar pelas veredas da justiça, por amor ao nome do Senhor. Então quem tem o Espírito Santo, quem é morada do Espírito Santo, ele precisa manter essa comunhão. E como é que ele mantém essa comunhão com o Espírito Santo? Deixando de pecar. Porque quando o homem peca, a Bíblia diz que ele entristece o Espírito Santo. E ele se afasta do Espírito Santo. Só tem uma coisa que faz divisão entre o homem e Deus. O que é? O pecado. Então, quanto mais o homem peca, mais ele se afasta do Espírito Santo. Ok? Somente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, o crente consegue caminhar seguramente, resistindo aos desejos da carne. Nós vemos que tem as obras da carne e tem as obras do Espírito, o fruto do Espírito. Tá? Mas quem não tem o Espírito Santo, ele vai ter a tendência em fazer o quê? As vontades da carne. Mas quem anda em Espírito, irmão, com certeza, ele irá manifestar o fruto do Espírito. Ele irá manifestar a mansidão, o amor, a paz, a bondade, a longanimidade. Ele vai transmitir ali para as pessoas esse fruto. E é o que Jesus disse, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore não é conhecida pela sua beleza, muito menos pelas suas raízes ou pela sua formosura, não. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Então, quer conhecer uma pessoa se ela é de Deus ou não? Se ela é uma pessoa espiritual ou não? Se nela habita o Espírito de Deus ou não? Comece a observar o fruto dessa árvore. Comece a observar essa pessoa como ela é na casa dela, como é que ela é no meio do trabalho dela com os amigos, como é que ela é na escola, como é que ela é na igreja.
E aí você vai começar a observar. E aí pelo fruto que ela dá, você vai saber se essa árvore é uma árvore boa ou é uma árvore ruim. Outra coisa que nós precisamos preservar o caráter cristão, como é que nós precisamos fazer? Conhecer a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, precisamos ler, estudar continuamente, como Deus disse para Josué. Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Quer dizer, nós pegamos isso e contextualizamos. Ei, pelo menos 2 vezes ao dia, vamos ler a Bíblia? Não importa que seja de manhã ou à noite, pode ser de manhã à tarde, ou à tarde à noite, mas vamos meditar pelo menos 2 vezes na palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas buscando prosperidade, irmão, em tantas coisas, mas essa daí foi promessa para Josué. Josué, se você meditar nas minhas palavras, de dia e de noite, eu o farei prosperar. Então, quando estudamos a palavra, quando lemos a palavra, quando começamos a viver a palavra, o próprio Deus irá prosperar a nossa vida. Quando formos obedientes, não somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela, o Senhor também irá nos fazer prosperar. Ok? E o terceiro ponto é a disciplina. O coração, a oração e o jejum, apesar de serem armas espirituais poderosas, são também instrumentos que auxiliam na disciplina do caráter cristão. Por quê? Porque a oração faz com que você venha ter contato com Deus. A oração é um diálogo, é uma conversa com o Pai. E o jejum serve para você mortificar a tua carne, para vencer as tentações. O jejum, você fortalece o teu espírito. Né? Dizem que dentro do ser humano tem 2 lobos, né? Tem um lobo que é ruim e tem um lobo que é bom. Diz assim, qual dos 2 vai sobreviver? Vai vencer essa luta entre esses 2 lobos? É aquele lobo que você alimentar mais. Se você alimentar mais o lobo ruim, ele vai vencer ali. Se você alimentar mais o lobo bom, ele vai vencer. Então, nós precisamos ter uma disciplina, viver essa disciplina, para que nós venhamos estar fortalecidos para viver um caráter íntegro. Que as pessoas venham olhar para nós e venham ver a diferença. Venham saber que pode confiar em nós. Que nós somos pessoas confiáveis. Por quê? Porque nós refletimos não somente a imagem de Cristo, mas também nós mostramos para as pessoas, através das nossas ações, das nossas atitudes, que temos um caráter transformado. Um caráter, né, que foi moldado pelo Espírito Santo. Ok? E para concluir essa lição, na conclusão está escrito assim: quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador da sua alma, experimenta imediatamente uma profunda modificação no seu interior. Essa mudança é demonstrada não apenas nos relacionamentos que ela tem com as pessoas, mas também nas suas escolhas, atitudes e responsabilidades assumidas diante a sua nova vida. Então, quando uma pessoa é transformada, ela mostra no seu relacionamento com as pessoas ao seu redor conseguem identificar que ela teve uma vida mudada. Conseguem identificar que ela teve uma vida transformada. Porque o Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas são passadas e tudo se fez novo. Precisamos viver em novidade de vida. Mas eu quero dar um conselho. Deus tem coisas novas para derramar em nossas vidas. Deus tem coisas novas para derramar na tua vida. Mas, infelizmente, as coisas novas que Deus quer derramar sobre a tua vida, o espaço na tua vida que Ele vai derramar essas coisas novas, muitas vezes estão sendo ocupadas pelas coisas velhas, pelas coisas do velho homem. Às vezes está sendo ocupado por mágoa, por ira, por rancor, por falta de perdão. E o Senhor hoje está nos ensinando, ei, vamos tirar as coisas velhas, vamos se despojar verdadeiramente do velho homem, para que Deus ele venha realmente derramar coisas novas sobre a nossa vida e o nome do Senhor ser glorificado através das nossas ações. Para finalizar essa aula, eu quero trazer uma frase que é muito conhecida, que diz que um currículo bom, uma pessoa com um currículo bom, ela consegue muitas portas abertas. Porém, essas portas só irão se manter abertas se essa pessoa tiver um bom caráter. O que vai manter as portas abertas na vida de uma pessoa é ela ter um bom caráter. Ela pode ter um bom currículo, um bom conhecimento, uma boa influência. Isso vai abrir muitas portas para ela. Porém, se ela tiver um mau caráter, nada disso vai adiantar. Muitas portas também irão se fechar. Mas quem tem tudo isso e tem um bom caráter,
esse bom caráter irá fazer com que essas portas permaneçam abertas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. No final também, você que tem aí a revistinha, tem aqui a prática do conhecimento, tá? Tem umas perguntas praticando o conhecimento que você pode pegar, escrever aí, responder o que você aprendeu nessa aula sobre caráter. Escreva aí e responda, e aí você vai estar exercitando o teu conhecimento em nome de Jesus, ok? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço em nome de Jesus e até a próxima aula, assim o Senhor permitindo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.